receber com carinho pastor Alain Miranda, dando um lindo aplauso ao Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Queridos, bom dia, graça e paz. Quem está feliz, diga glória a Deus. Jeremias capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Quero externar a Deus meu louvor, a minha gratidão de poder estar mais uma vez nesta casa. Obrigado, pastor Vanderlei, pelo carinho. Toda a família Sarando a Terra Ferida, Deus abençoe. Todos os pastores que aqui estão e todas as mulheres pelo seu dia, né? Deus abençoe a sua vida que saiu de casa para estar aqui essa noite. Tenha certeza que o Senhor não irá nos despedir de mãos vazias. É um amigo que me acompanha com a sua família, meu amigo Márcio, sua esposa Rita e seus filhos, Deus abençoe. Jeremias 18, verso 1, quem achou diz amém. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: porventura, não posso eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: assim como o barro na mão do oleiro, sois vós em minha mão, ó casa de Israel. E você diz amém. Toma o seu assento e me empreste a sua atenção. Jeremias nasceu de uma família sacerdotal. Jeremias era filho do sacerdote Ilquias. Automaticamente, ele herdaria essa unção ministerial sobre a sua vida. Jeremias estudaria para se formar como um sacerdote. Aos 30 anos de idade, ofereceria um sacrifício na prática e então daria prosseguimento à linhagem da sua família. Porém, quando Jeremias está com 24 anos de idade, Deus se apresenta para ele e diz: Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. É bem verdade que são funções diferentes. Enquanto o sacerdote sacrifica pelo povo, clama pelo povo, pede pelo povo, leva a súplica do povo até a Deus, o profeta ouve Deus e vai falar com o povo aquilo que Deus está querendo. Porém, quando Deus lhe vocaciona, Jeremias diz: Senhor, eu não posso ser profeta, porque eu ainda sou uma criança. Quando ele diz que é uma criança, ele não está se referindo à sua idade, mas sim ao ambiente onde ele vive, porque naquele tempo, a palavra de um jovem não tinha peso nenhum para a sociedade. Jeremias tinha medo de quando ele abrisse a boca, o povo não desse credibilidade às palavras que sairiam dos seus lábios. Porém, Deus lhe diz: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque tudo quanto eu mandar você dizer, isso você dirá. Eu colocarei as minhas palavras nos seus lábios, provando que o mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que te capacita para aquilo que Ele te chamou. Deus olha para Jeremias e pergunta: o que é que você está vendo? Ele vê uma panela fervendo, que representa o julgamento do Senhor. E Deus também pergunta: o que mais vê? Ele vê uma vara de amendoeira. A palavra amendoeira significa no original despertamento. Deus está dizendo: Jeremias, no meio desse povo que cada um tem andado como quer, vivido como quer, eu estou te plantando como amendoeira para você trazer um despertamento espiritual para esse povo. A amendoeira tem algumas características que são de sua particularidade. Ela cresce
em um ambiente arenoso, salgado e resiste a forte vento. Quando a Bíblia fala de um ambiente arenoso, a Bíblia está dizendo de algo que não se une, que areia são nada mais, nada menos do que pequeninas pedras. Num ambiente de desunião, Deus está plantando Jeremias para ser o diferencial. Quando a Bíblia fala de um ambiente salgado, a Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de pessoas, porque Mateus 5,13, Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra. Quais 3 tipos de pessoas são? O sem sal, o salgado demais e o sal na medida certa. Quando você vai na casa de alguém convidado para almoçar, ou chega até mesmo sem ser convidado, e você vai se alimentar, se a comida estiver sem sal, todo mundo percebe. Todo mundo logo sabe que o mesmo não exerceu o seu papel. O que é uma pessoa sem sal? É aquele que tem chamado, tem vocação, tem ministério, mas nunca faz o que Deus chamou ele para fazer. Ele sempre acha que o outro é melhor, que o outro faz melhor, que o outro vai conseguir fazer o que ele não está, achando que ele não consegue. Mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Jesus Cristo disse que se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, se você não quer nem ser jogado fora e nem pisado pelos homens, entra no que Deus te chamou, que Ele vai honrar você para a glória do seu nome. O que é o crente salgado? Uma vez eu fui pregar no interior do estado do Espírito Santo. Após o culto, nós fomos almoçar, jantar na casa do pastor. Chegou lá, graças a Deus ele foi o primeiro a tirar o frango da panela, porque naquele dia a santa colocou, na verdade não foi sal no frango, foi o frango dentro do sal. Nem o marido dela conseguiu comer, e nós ficamos ali. Ela pediu perdão, porque uma comida salgada é insuportável. Nem cachorro quer comer uma comida salgada demais. O que é o crente salgado? É aquele que pensa que ele é a última Coca-Cola do deserto. Ele acha que ele é a última bolacha que sobrou no pacote. Ele diz: não, se eu não cantar ninguém canta, se eu não pregar ninguém prega, se eu sair do ministério não vai para frente. Você está enganado. Aqui quem faz é Deus, quem manda é Deus, quem levanta é Deus, a glória de Deus, o poder é de Deus. E se Ele não fizer, ninguém mais faz. Agora, o que é o sal na medida certa? Você chega numa casa, come uma comida com sal no ponto, você come, repete, come de novo 7 vezes para ficar perfeito, e nunca elogia o sal que está naquela comida. Por quê? Porque ele está exercendo o papel que tem que exercer. O que é o crente sal na medida certa? É aquele que não faz esperando que o homem veja, que alguém veja, que receba recompensa ou elogio. Ele sabe que está trabalhando na terra, exercendo o tempero, mas a recompensa dele está guardada na eternidade. Olha para alguém que está perto de você, só se ele tiver olho, olha para ele e pergunta: você é sem sal, salgado, ou está na medida certa? Terceira verdade sobre o sal, sobre a amendoeira, é que ela cresce em um ambiente arenoso, salgado, e resiste a forte vento. Geralmente você vai passar perto de uma amendoeira, ela vai estar sem folha, alguns frutos caídos pelo chão, mas ela permanece de pé. E sabe o que Deus está dizendo? O vento pode soprar, algumas folhas podem cair, alguns frutos podem se perder, mas ninguém vai derrubar você, porque você é a amendoeira de Deus. Deus chama Jeremias para ser profeta. Uma coisa é ser profeta de Deus, outra coisa é ser profeta do povo. O profeta do povo, ele é igual o camaleão, ele se adapta ao que o povo quer. O profeta de Deus, você pode entortar o bico, fazer pirraça, ele continua dizendo: assim diz o Senhor. Porque o compromisso dele não é com quem ouve, o compromisso dele é com aquele que fala, o Deus Todo-Poderoso. Geralmente esses profetas não serão bem vistos, bem recebido e nem aplaudido. Jeremias, por causa do ministério, vai perder algumas coisas. Primeira coisa que ele perde: o apoio da sua família. Deus diz para ele: nem os da sua casa vão crer no que eu vou lhe entregar. Mas não tem problema, continue profetizando. Jeremias perde todos os amigos que ele adquiriu até os 24 anos de idade, porque ninguém mais queria ser amigo dele.
Jeremias morava em uma aldeia chamada Anatote, que ficava a 6,5 quilômetros de Jerusalém. A Bíblia, a história paralela, diz que um dia ele saiu de Anatote para profetizar. Quando ele volta para a aldeia, os moradores mandaram ele embora de lá, e Jeremias se muda para Jerusalém, porque foi expulso de onde morava por causa do ministério profético. Paz, meus senhores, Deus chega para um garoto de 24 anos de idade, você que é jovem, Deus está falando contigo agora, e diz: Jeremias, você não vai se casar, vai viver solteirão para o resto da vida. O cabra não tem amigo, não tem família, não tem apoio de ninguém, e nem mulher o cara pode ter. Jeremias vive um ministério meio que na solidão, e como se não bastasse, ele profetiza 40 anos e praticamente não vê nenhuma de suas profecias se cumprindo. Por isso você vai ver no seu livro várias vezes Jeremias chorando, se lamentando, pedindo a Deus a morte e querendo desistir do ministério. Mas ele mesmo escreve dizendo que todas as vezes que ele pensou em parar, desistir e retroceder, a palavra lhe ardia nos ossos e ele tinha que prosseguir. Mas por causa disso, Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão. Ele ficou conhecido como? Está fraco, mais forte, como? Mas quando eu vejo Jeremias chorando, eu me alegro, porque está escrito em Gênesis 21 que um dia Agar saiu andando errante pelo deserto de Berseba, levou um bocado de pão, um odre de água e seu filho nos ombros. Acabou a água do odre, acabou o pão, ela põe o menino debaixo de um pé de árvore chorando. Ela chora de longe olhando para o menino. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, em um ato de teofania, o próprio Deus desce naquele deserto, abre os olhos de Agar, ela vê um poço, uma fonte, enche o odre, bebe da água, dá de beber para o menino, e os dois que entraram no deserto chorando para morrer, saíram vivos, glorificando o nome do Senhor. Quando eu vejo Jeremias chorando, eu também me alegro, porque está escrito em 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 10, que Ana era uma mulher amargurada de espírito, porque era estéril e não podia ter filhos. Ana vai para o templo e começa a chorar. Sacerdote Eli vê ela chorando, pergunta o que ela faz ali embriagada. Ela diz: a tua serva só faz uma petição ao Senhor. Ele disse: assim seja feito como tu pediste. 9 meses se passaram. A mesma Ana que chorava em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, no capítulo 2 de 1 Samuel, está com o menino Samuel no colo cantando o hino de vitória. Quando eu vejo Jeremias chorando, eu também me alegro, porque está escrito no Salmo 30, verso 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz o Senhor. Quando eu vejo Jeremias chorando, eu também me alegro, porque está escrito no Salmo 58, versículos 9 e 10, o salmista disse: tu contaste as minhas vagueações, pega as minhas lágrimas e põe elas no teu odre. Não estão porventura elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, retrocederão todos os meus inimigos, porque o Senhor está comigo. Quando eu vejo Jeremias chorando, eu também me alegro, porque está escrito no Salmo 126, versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos com alegria. Quando eu vejo Jeremias chorando, eu também me alegro, porque está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E no versículo 4 está escrito que há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Quando eu
vejo Jeremias chorando, eu também me alegro, porque está escrito em Isaías capítulo 38, que o profeta vai até a casa do rei Ezequias e diz para ele: coloca a tua casa em ordem, porque senão tu morrerás e não viverás. Quando o profeta está indo embora, o rei vira o rosto para a parede e começa a chorar. Deus visita o profeta e diz: volta e diga para ele que por causa das suas lágrimas eu estou lhe acrescentando umas 15 anos de vida. Quando eu vejo Jeremias chorando, eu também me alegro, porque está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 4, que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados, diz o Senhor. Quando eu vejo Jeremias chorando, também me alegro, porque está escrito em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, que um dia Jesus chegou na porta da cidade de Naim. Uma viúva está indo chorando para o cemitério enterrar o único filho que tinha. Jesus chega, toca no esquife, levanta o menino, cancela o enterro, devolve para a mãe, e todo mundo que ia para o cemitério chorando voltou para casa dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Quando eu vejo Jeremias chorando, eu também me alegro, porque está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 52, que um dia Jairo foi procurar Jesus. Enquanto ele foi, a filha estava doente. No caminho de volta, a menina já tinha morrido. Jairo agora está desesperado, porque alguém diz: olha, não me incomode o mestre, que a tua filha acabou de falecer. Jesus disse: não temas, creia somente. Quando ele chega na casa, há um grupo de gente bipolar no quarto onde a menina está morta. Pastor Alain, por que gente bipolar? Porque estava todo mundo chorando. Quando Jesus disse que a menina ia viver, todo mundo começou a sorrir. Aí Jesus disse: tira do quarto. Por quê? Porque onde há falsidade, Jesus não opera. Quando tirou todo mundo do quarto, ele disse: menina, levanta-te. E ela ressuscitou, e todo mundo se alegrou naquela casa. Quando eu vejo Jeremias chorando, eu também me alegro, porque está escrito em João capítulo 11, versículo 35, que quando Lázaro morreu, até Jesus chorou. Jesus também disse em João capítulo 16, versículo 20: na verdade, o mundo se alegrará e vocês estarão tristes, e o mundo cantará, porém a vossa tristeza se converterá em alegria, diz o Senhor. Quando eu vejo Jeremias chorando, eu também me alegro, porque está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 15, que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. E para finalizar essa conversa de choro, quando eu vejo Jeremias chorando, eu me alegro, porque está escrito em Apocalipse capítulo 5: e vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Eu vi um anjo forte bradando e dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem sequer de olhar para ele. De repente veio um ancião de dias na minha direção, porque eu chorava muito que ninguém era digno de abrir o livro, e disse: João, não chores, porque acabou de chegar o leão da tribo de Judá. Ele venceu e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E para encerrar a conversa de choro, quando eu vejo Jeremias chorando, eu me alegro, porque está escrito em Apocalipse capítulo 21, que naquele grande dia, quando eu e você formos morar no céu, ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Segure a mão de alguém aí, segure a mão de alguém aí. Se ele não quiser pegar na tua mão, dá uma bicuda na canela dele, que ele pega rapidinho. Olha no zoião dele e diga: pode chorar, irmão. Diga: porque assim diz a boca de Deus para a tua vida nesta manhã. Esse tempo de choro termina hoje, e o tempo de cantar quem pega.
Existem dois tipos de lágrima: a lágrima que sobe e a lágrima que desce. A lágrima que desce é a que você chora com o corpo. A lágrima que sobe é a que você chora com a alma. Ei, tem gente que chega para Deus, pastor Vanderlei, e diz: Senhor, eu não aguento mais. Deus olha do céu e diz: eu te criei, sei até onde se aguenta. Agora tem dia que você vai orar, não sai nada, só lágrima. Aquela canção que diz uma lágrima para Deus é uma frase, ela não é bíblica, mas é real. Por quê? Porque o dia que você não consegue dizer nada, antes dessa lágrima tocar o chão, ela toca o trono. E eu vim aqui profetizar que haverá resposta para você. Capítulo 18 é uma profecia para o povo, e eu quero aplicar na vida do profeta. Deus chega para Jeremias e diz assim: desce, vai na casa do... Ele não questiona, ele desce, porque quem obedece não questiona, faz. Quando chega lá, está fazendo um vaso. À medida que ele está fazendo, o vaso quebra. O vaso, quem quebrou? O vaso se quebrou sozinho. Porque a gente tem uma ideia que Deus quebra a gente. Deus não quebra a gente que se quebra quando quer sair da mão dele. Quando Deus diz: não entra, você quer entrar. Não vai, você quer ir. Não faz essa aliança, você quer fazer. Toda vez que você desobedece, quem se quebra é você. Mas ainda bem que quebrou na mão dele, que ele vai juntar tudo e fazer um vaso novo. Escuta aí. Para se fazer vaso, precisa-se de barro. No mundo tem pelo menos 200 tipos de barro. Dos 200, só 8 servem para fazer vaso. Isso significa que no meio de 200, o oleiro escolhe, separa 8, e no meio dos 8 ele escolhe 1. Isso significa que no meio de 200, Deus separou 8, no meio dos 8 ele escolheu você. Agora pegue na mão desse crente bonito aí, se ele for feio, pega para ele se sentir bonito. E diga assim: meu irmão, tem gente que não gosta do seu jeito de cantar, pregar, pastorear, vestir, exercer o ministério. Agora balança o ombro assim e diga: eu não estou nem aí, porque quem me escolheu foi Deus. A escolha de Deus é soberana. O homem geralmente escolhe quem pode, quem é, quem tem, quem faz. Deus escolhe quem não é, quem não tem, quem não faz. Porque quando ele te levantar, a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. Alguém diz: não, se fosse eu, não escolhia. Deus diz: pois é, mas eu não sou você. Eu gostei, separei, ungi, capacitei e vai dar fruto para a glória do meu nome. Ei, rapidinho. Depois que ele pega esse barro e escolhe, ele põe num canto e põe água. Para quê? Pegar liga. Tá ligado? Quanto mais tempo esse barro fica no canto, mais liga ele pega. Diga aleluia. Pastor Alain, que fase é essa da minha vida? É aquela fase que Deus fala com todo mundo, menos com você. Chega um profeta na igreja: ei, você aí, você levanta, mas não, de trás. Tem 28 pessoas na oração. Deus falou com 26, que uma ele estava usando. Adivinha quem foi a única que ele não falou? Você. Aí você diz assim: Deus está de marcação comigo. Só que escute, para o oleiro saber se esse barro pegou liga ou não, todo dia ele vem dar uma olhada. Pastor, não entendi. Parece que Deus te esqueceu, mas todo dia ele vem ver você. O fato dele estar calado não significa que você está abandonado. Silêncio de Deus não é abandono de Deus. Guarde isso. Agora olha aqui para mim. A fase mais crente da sua vida, irmão, é quando você está sendo provado. Você não concorda, mas eu vou te provar. Quem já ouviu pregação sobre Ana e Penina aqui, levante a mão. Já percebeu que a maioria dos pregadores massacra a Penina? É aquela cobra coral, aquela churucucu tapete, aquela traidora. Mas você lê a Bíblia, lê direitinho quando chegar em casa. Qual foi o momento que Deus falou mal dela? Nenhum, quem fala somos nós. Eu vou te falar uma coisa: a maior bênção na vida de Ana foi Penina. Porque se Penina não passa aquela renca de filho, Ana não ia querer ter um. Se Ana não deseja ter um, ela não vai para o templo. Se ela não vai para o templo, ela não derrama no altar. Se ela não derrama no altar, o sacerdote não vê. Se o sacerdote não vê, não libera a palavra. Se ele não libera a palavra, a esterilidade não é quebrada. Se a esterilidade não é quebrada, ela não gera filho. Se ela não gera filho, essa mão não nasce.
Ana só teve Samuel porque Penina passava com a renca. Pastor, não, o que você está dizendo? Eu estou dizendo daquele irmão que tem dia que você fala assim: Jeová, se eu não fosse crente, terra. Sabe o que Jeová está dizendo para você essa manhã? Faz um bolo de chocolate, compra uma cesta de café da manhã, sei lá, inventa qualquer coisa, bota flor em cima, mas não é desejando a morte não, para alegrar o dia. Escreve de fulano para fulano e diz assim: muito obrigado por me perseguir, porque a tua perseguição me deixou mais crente. Quer a prova? Ei, liga para o irmão quando ele está na bênção e chama para ir para o monte. Mas no monte, monte? Que monte? Monte. Não vai dar não. Irmão, vou na consagração. Consagra quem? Agora liga para ele quando ele está na prova. Ele já atende falando em língua. Aonde ele está? No monte. Por quê? Porque quanto mais prova, mais perto de Deus você corre. E quanto mais perto dele você fica, mais parecido com ele você se torna. Então diga para o teu irmão: parece que você está esquecido, mas todo dia Deus vem visitar você. Olhe para mim. Depois que esse barro pega a liga, vem a pior fase. Qual, pastor? A fase do pisamento. Diga amém. Pastor, quem pisa é o diabo. Nem sei se ele tem pé. Quem pisa? O oleiro. Agora olha para a sua mão. Só quem tem uma. Quem tem mão aí, olha aí. Agora olha para o seu pé. Grande, né, irmão? Quem é maior? Quem é maior? Então tenta pensar comigo. Pastor Vanderlei, a Bíblia diz que Deus mede o céu a palmos. A Bíblia diz que Deus pega toda a água do oceano e põe na concha da mão dele. A Bíblia diz que os nomes estão gravados na palma da mão dele. Você imagina o tamanho da mão de Deus? Agora tu já parou para pensar no tamanho do pé dele? Porque se a mão de Deus é grande, imagina o tamanho do pé dele. Diga para o teu irmão aí, é esse pé que está te pisando. Ai! Por que ai? Porque se Deus que pisa, quem poderá nos defender? Nem o Chapolin que morreu. Ei, pastor, é Deus que pisa? Por que ele pisa? Primeiro, porque só sabe a dor de uma pisada quem já levou uma. Então Deus pisa aqui, para quando Ele te colocar lá, você não pisar em ninguém. Olhe para mim, deixa eu correr. Por que Ele pisa? Porque o barro tem que virar uma pasta. Se sobrar terra, depois ele quebra e tem que começar tudo de novo. Diga misericórdia. Agora olhe para mim. Que fase é essa? Jesus passou por ela. Uma coisa é parecer que está esquecido, outra coisa é se sentir abandonado. Jesus está na cruz. Todos os pecados da humanidade sobre ele. Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É aquele momento que você está numa prova tão grande e até Deus está de costas para você. Não porque Ele não te ama, mas porque é um processo que você tem que passar. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Você é mais lembrado por aquilo que suporta do que por aquilo que vence. Quando você vence, você venceu. Quando você suporta, você prova que você tem maturidade e estrutura. Agora, pasme os senhores, tem coisa que Deus não muda. Tem coisa que você vai orar, Deus não vai mudar. Tem coisa que Deus não vai mudar, Ele vai te dar graça para você suportar. Então diga para o teu irmão: se ele não mudar, aguenta, você vai passar. Pastor, mas eu não estou aguentando. Ele sabe que não te aguenta. Pastor, mas eu queria vitória sobre isso. Deus só quer que você suporte. Jesus suportou a cruz. Todo mundo dizendo: desce. Ele falou: não precisa descer não, vou suportar ela. E a morte, com medo de pegar ele se entrega para ela. Então escute. Tem coisa que Deus vai te dar graça e você vai suportar e vai passar. E quando você passar, o milagre lá na frente será tão grande que você não vai nem lembrar do que passou aqui atrás. Escuta aí que eu estou encerrando. Depois que ele pisa e vira uma pasta,
Vem uma fase legal. Qual? O oleiro pega o barro com a mão, diga glória. Sabe aquele momento onde você está numa prova terrível? De repente você sente um alívio e diz, glória, a vitória chegou. Chegou nada. É um alívio. É quando o oleiro pega o barro com a mão, põe em cima das rodas. A palavra roda aqui está no plural. Como era a olaria? Era uma pedra embaixo, um eixo no meio, uma pedra em cima. Ele rodava a pedra de baixo com os pés, automaticamente a de cima também rodava, e ele ia moldando o vaso. Um dia perguntaram para Jesus, perguntou para os discípulos, o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Se era um diz que tu é Elias, outro diz que tu é Jeremias, outro diz que tu é profeta. Ele diz, e vocês? Olha, nós. A gente anda com o Senhor, mas quem é mesmo, Pedro? Aí o Espírito desce e revela para Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, sim, tu és Pedro. E no original, peço fragmento de pedra, uma pedrinha. Mas eu te digo, Pedro, que sobre esta pedra, Jesus está falando dele mesmo, eu edificarei a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Efésios 2:20 diz que Cristo é a pedra principal, a pedra angular. Então pedra fala de Cristo, e a igreja está edificada sobre ele, então pedra também fala da igreja. Agora escute, a pedra de baixo representa a igreja, a pedra de cima representa Cristo. Se tem movimento na pedra de baixo, pastor, eu não entendi. Essa igreja está orando, essa igreja está clamando, essa igreja está pedindo, essa igreja está buscando. O céu também tem movimento para dar vitória para essa igreja. Você deu glória, né? Mas vamos lá. Isso é de baixo rodar e é de cima não rodar. O problema está onde? No eixo. Porque se o eixo sai do lugar, a de baixo roda e a de cima fica parada. E o que tem de gente com a vida fora do eixo? Pastor, eu oro e não responde. Bota no eixo que eu respondo. Pastor, eu clamo e não acontece nada. Volta para o eixo que você vai clamar e vai voltar a acontecer. Mas escute. Em cima das rodas ele faz o vaso do jeito que ele. Então não fica tentando ensinar Deus a trabalhar, irmão. Ele sabe o que tem que tirar. E você gostando ou não, ele vai tirar. Depois que esse vaso ficar pronto, ele passa um esmalte, põe no tabuleiro e leva para o forno. Eu disse para você que você achou que a vitória tinha chegado, mas tem uma fornalha te esperando. Diga aleluia. A fase da fornalha é a melhor. Por quê? Eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Ananias, Misael e Azarias. Eles caem na fornalha. O rei diz, rapaz, que estranho. Estranho por quê? Porque nós lançamos 3 e tem 4. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Para ele era o quarto, para os meninos era o primeiro. Por quê? Porque eles só não queimaram porque já estava lá esperando eles. Pastor Alain, por que a fase da fornalha é melhor? Te explico. Na fase da escolha, Deus aponta e te escolhe. Na fase do curtimento, Ele te deixa num canto e te observa. Na fase do pisamento, Ele pisa enquanto você geme, chora e grita. Na fase das rodas, Ele tira muita coisa que você não queria que Ele tirasse. Mas na fase da fornalha, quando você cai lá, Ele está te esperando só para te aprovar. Mas tem um porém. Se o vaso for reprovado, tem que começar tudo de novo. Se ele for aprovado, está pronto para ser vendido. Só que tem oleiro que quando o vaso trinca na fornalha, ao invés de começar tudo de novo, ele pinta e põe para vender. O comprador que não tem experiência, leva o vaso para casa e diz que vazão. Mas o experiente pega aquele vaso, põe de boca para baixo, põe uma tocha de fogo na boca do vaso. Por quê? Porque se tiver cera, o fogo derrete a cera e o defeito aparece. Catuca o teu irmão e diga para ele, sabe por que tem gente que não gosta de fogo? Quando o fogo pega, ele quer ir embora. O fogo pega, tem que fazer almoço, marido. O fogo pega, meu filho está passando mal. O fogo pega, ele dá um jeito de sair. Mas hoje não vai dar tempo não, porque o fogo já está aqui. Escuta aí. Para fechar, uma coisa interessante sobre a fornalha. Tenho 5 minutos. É que você vai achar de tudo. Mas você nunca, sobre a olaria, você vai achar de tudo. Mas você nunca vai encontrar uma lixeira cheia de barro para jogar fora. Por quê? Quebrou, é só jogar água e começar de novo. Quebrou, trincou, é só jogar água, amassar e refazer. Quem te joga fora são pessoas. Deus não. Pastor, eu falhei. Deus está dizendo, fica na minha mão que eu vou dar jeito.
Pastor, eu escorreguei. Fica na minha mão que eu vou dar jeito. Eu quero que você seja a boca de Deus para alguém. Diga para ele: Deus não vai jogar você fora. Olha para mim, eu encerro. Adão pecou. Deus sabia que ele tinha pecado? Sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Deus deixou de aparecer no jardim? Ele atrasou? Deixou de ir? Quem não apareceu? Então o problema não é Adão. O pecado de Adão não é um problema para Deus. Por quê? Porque o único que pode resolver pecado e perdoar e libertar é Ele. Não é Deus que foge de você quando você peca, é você que some da presença dEle. Porque, pensa, pastor, Deus onisciente, chega lá, Adão! Para Adão hoje perdeu a hora, a Eva demorou para se arrumar hoje. Adão, e Adão nada, Adão, e Adão nada. Daqui a pouco chega Adão com as folhinhas. Pensa num trem esquisito. Então, por que é isso aí, Adão? Ele disse: Senhor, a mulher que tu me deste, me deu do fruto, eu comi e a gente pecou. Aí Deus olha para ele: rapaz, vou resolver esse problema, que essas folhinhas aí não resolvem nada. Vou sacrificar um cordeiro para resolver tua vida. Pegue na mão de alguém aí. Diga para ele: quando Deus te escolheu, Ele já sabia que você podia fracassar, poderia escorregar, poderia cair, mas mesmo assim, Ele te escolheu. Diga: Deus não desiste de você por causa de um erro. Ele te ama, não pelo talento, mas Ele ama a sua vida. Agora diga para ele: errou, falhou, não foge, não corre, não vai embora. Diga: porque depois que você se envolve com Ele, qualquer lugar será estranho, esquisito para você. O único lugar que você vai se sentir bem é na presença dEle. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde ele se vê, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem sabe cante, quem já viu em outro lugar. Por quê? Clamar a glória de quem? Põe a mão no seu coração. Diga: eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha, mas peço que diga: se eu passar, e se eu passar, eu não temerei na tua fumaça de eu entrarei longe do santo. Diga mais uma vez: de se eu passar, e se eu passar pelo, me ajuda aí, vamos lá. Eu não temerei na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo do
tempo não lhe quer. Vai, seja Em outro lugar.